Planejar a aposentadoria, nossa, parece uma tarefa de Hércules, não é mesmo? Mas e se uma das ferramentas mais poderosas para essa jornada for, na verdade, bem mais simples do que se imagina? Pois é, vamos juntos desvendar o que são os ETFs. Pensa só, como é que algum consegue investir em centenas de empresas diferentes de uma vez só? Imagina o trabalho que daria ter que comprar ações uma por uma. Seria uma loucura, né? Pois é exatamente esse problemão que os ETFs resolvem, e de um jeito genial. Para entender a mágica por trás dos ETFs, a gente nem precisa de um manual de finanças. A ideia é super intuitiva. Pensa assim, ó. Sabe quando a gente vai ao supermercado e pega uma cesta de compras? Então, imagina que comprar uma ação de uma única empresa é como colocar só uma maçã na sua cesta. Se essa maçã, por acaso, estiver estragada, pronto, a perda é total. Agora, o ETF é a cesta de frutas inteira. Tem maçã, banana, laranja, uva. Se uma fruta não estiver legal, tudo bem, o resto da cesta continua ótima. O impacto é pequeno, entende? Essa é a alma da diversificação. Simples assim. Ok, essa analogia da cesta de frutas ajuda bastante, né? Mas agora vamos um pouco mais a fundo. O que essa sigla ETF significa na prática? Vamos quebrar esse código. Então, ETF é a sigla para Exchange Traded Fund. Traduzindo para o nosso bom português, seria algo como fundo negociado em bolsa. O nome já entrega o ouro, né? É um fundo, ou seja, um pacotão de vários investimentos juntos, só que ele é negociado na bolsa de valores como se fosse uma ação qualquer. Simples, rápido, direto. Pensa na potência disso. Com um único clique, uma só ordem de compra, qualquer pessoa se torna dona de um pedacinho de um portfólio gigantesco, de dezenas, centenas, às vezes milhares de empresas. É como ter acesso a uma estratégia super sofisticada, mas de um jeito incrivelmente fácil. É a democratização do investimento na sua forma mais pura. Tá, mas quem é que monta essa cesta? E como ela chega lá na bolsa para a gente poder comprar? Parece complicado, mas na verdade o processo é bem direto. Vamos dar uma espiada nos bastidores para entender como tudo funciona. Funciona assim, ó. Primeiro, uma grande instituição financeira, tipo uma Vanguard ou BlackRock, decide criar o fundo. Eles montam a tal cesta de investimentos. Depois, o valor total desse fundo é dividido em pedacinhos bem pequenos, que a gente chama de cotas. Aí essas cotas são listadas na Bolsa de Valores. E pronto. A partir daí, qualquer um pode, através de uma corretora, comprar e vender essas cotas. É como comprar uma ação normal. Para a coisa ficar ainda mais clara, vamos pegar o exemplo mais famoso do mundo, o rei dos ETFs, o SPY. Esse ETF acompanha o índice S&P 500, que nada mais é do que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É um verdadeiro gigante, uma referência para o mundo todo. Então, quando alguém compra uma única cota desse ETF, o SPY, essa pessoa passa a ser dona de um pedacinho de empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Johnson & Johnson, Coca-Cola e, ufa, mais umas 493 outras gigantes. É isso mesmo. Com uma única compra, o investimento já está espalhado por todas essas potências mundiais. É diversificação na hora, com as marcas que todo mundo conhece. E o melhor de tudo, a facilidade. Comprar e vender um ETF é moleza. É exatamente igual a negociar uma ação. Dá para fazer a qualquer momento enquanto o mercado estiver aberto, pelo aplicativo da corretora, sem complicação nenhuma. Isso que torna a ferramenta tão acessível para todo mundo. Bom, mas aí alguém pode pensar, então ETF é só sobre as 500 maiores empresas dos Estados Unidos? De jeito nenhum. O universo dos ETFs é gigantesco. Tem um ETF para quase toda estratégia de investimento que se possa imaginar. Quer ver só? Existem ETFs que seguem o mercado como um todo, como a gente já viu, mas também tem aqueles focados em setores específicos, só tecnologia, ou só empresas de saúde, ou só de energia. Quer investir em títulos de renda fixa? Tem ETF para isso. Quer focar em empresas que pagam bons dividendos? Também tem. Ou talvez em empresas menores, as small caps. Ou em países específicos como China, Índia, até o Brasil? Tem também. E tem até os temáticos, que investem em tendências como inteligência artificial ou energia limpa. A flexibilidade é absurda. Ok, com esse cardápio imenso de opções, fica a pergunta: qual é o melhor caminho para quem está pensando lá na frente na aposentadoria? Bom, a resposta talvez seja surpreendente, justamente por ser tão simples.
A grande sacada para o longo prazo, para construir patrimônio para aposentadoria, é focar naqueles ETFs que a gente chama de índice de mercado amplo. Eles não tentam ser os espertões, não tentam escolher as melhores ações, eles simplesmente acompanham o mercado como um todo. O resultado? Diversificação máxima com um custo baixíssimo. É o básico bem feito. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a filosofia. Muita gente tenta inventar a roda, criar estratégias super complexas para bater o mercado. Só que na maioria das vezes, isso não funciona. A estratégia que parece chata, sem graça, que é simplesmente acompanhar o crescimento da economia, essa, historicamente, é a que entrega os melhores resultados no longo prazo. É o poder da simplicidade. Então, se a gente for resumir a grande revolução dos ETFs, a palavra é acesso. Eles pegaram uma estratégia de investimento que antes era coisa de profissional, algo sofisticado e caro, a tal da diversificação, e transformaram num produto simples, barato e que qualquer pessoa com uma conta numa corretora pode ter acesso. É uma verdadeira democratização. Fica a reflexão, né? E se o caminho para construir um futuro financeiro tranquilo não for sobre encontrar a próxima ação que vai explodir, mas sobre algo muito mais poderoso e, ao mesmo tempo, simples? Os ETFs mostram que talvez a grande sabedoria seja apenas ser dono de um pedacinho de tudo.